Fala galera, aqui é o professor Gilberto Júnior, mais uma vez na área com vocês. Vamos corrigir mais uma questão da banca FUNCERN. Galera, essa questão ela foi abordada em um concurso em 2024 pela banca FUNCERN. Então se liga aí. Essa questão eu já vi ela em dois tipos de provas. Eu já vi ela em duas provas diferentes da FUNCERN, mas com a mesma forma de resolução, certo? Só mudava o contexto. Então a FUNCERN ela adora cobrar essa questão, esse tipo de modelo de questão aqui. Então, galerinha, se liga aí nessa questão. Essa questão ela já foi abordada de duas formas diferentes pela FUNCERN, em dois processos seletivos distintos. Então, se liga aí. Uma pessoa possui 300 metros de material para cercar um terreno retangular na lateral da sua casa. Então, se liga nessa informação aqui, ó, conforme a figura aqui abaixo. Sabendo que essa pessoa pretende utilizar a lateral da sua casa, então observe que ela vai utilizar essa lateral aqui da casa, que tem mais de 300 metros de comprimento, como um dos lados do terreno, a soma das duas dimensões desse terreno, de modo que alcance a altura máxima, de modo que alcançar a área máxima equivale a quanto? Então, galera, se liga aqui, ó. Ele quer saber a soma das duas dimensões desse terreno. Professor, que duas dimensões é essa? Vamos lá. Então, o terreno retangular, se essa largura aqui é x, do outro lado vai ser x, e esse comprimento vai ser uma variável diferente. O que eu posso observar aqui? Ele fala o seguinte, ó, que ele vai ter 300 metros de material para cercar esse determinado terreno, sendo que ele vai utilizar o lado da sua casa como um dos lados desse terreno. Então, ele não vai cercar aqui essa casa, certo? Como se fosse o muro da casa. Então, nós vamos dizer o seguinte, ó, que o perímetro desse terreno que ele vai cercar vai ser 2x mais y igual a 300. Daqui a gente chega à conclusão, ó, que y vai ser igual a quem? 300 menos 2x. Então, vamos guardar essa informação aqui. Daí nós temos uma outra ideia. Qual é a outra ideia? Ele pede a altura, ele pede a área máxima. Para se calcular a área de um terreno retangular, professor, como é que a gente calcula a área de um terreno retangular? Base, ou largura, vezes comprimento. Sendo que, observe, o valor de y, ele está em função de x. Então, eu vou substituir aqui dentro dessa área. Então, nós vamos ter, ó, x vezes o valor de y, que é 300 menos 2x. Isso equivale a quanto? O resultado dessa área ela vai chegar a uma equação de segundo grau. Então, observe, ó, x vezes 300, então vai ficar 300x, e x vezes menos 2x vai ficar menos 2x ao quadrado. Então, se liga aqui. Para se calcular a área desse terreno, eu vou ter que usar essa relação aqui, que é uma relação de uma equação de segundo grau. O que eu preciso lembrar? O que eu preciso lembrar na equação de segundo grau? Que eu posso colocar isso aqui num plano cartesiano para você visualizar como é que vai ficar esse gráfico. Como, professor? Então se liga. Nessa equação de segundo grau, ela não tem o termo c. Então isso implica dizer que o termo independente, aquele termo linear, vai ser zero. O gráfico ele vai ter a concavidade para baixo, porque o termo que está multiplicando x ao quadrado é negativo. E ela vai cruzar o eixo de y na parte positiva, quer dizer, na parte crescente do gráfico. Por quê, professor? Porque 300 está multiplicando x. Então, o gráfico dessa área é como se fosse mais ou menos assim, ó. Certo? Só para a gente ter uma noção do que ele está pedindo. Aí ele quer saber, ó, qual é o valor de x e y de modo que eu alcance a área máxima. Pessoal, para se chegar à área máxima, que é o valor que vai estar aqui no vértice, certo? Ó, observe que a minha área máxima eu coloquei aqui no plano cartesiano, onde o valor de x representa uma das variáveis, no caso a largura desse terreno, e o valor de y vai representar a altura desse terreno em função de x. Então, para se chegar a essa altura máxima, essa área máxima, eu preciso saber, ó, qual é o valor de x
Para que eu encontre a área máxima, eu preciso descobrir qual é esse ponto onde eu vou ter o valor máximo, onde eu vou ter o vértice. Esse ponto, usando aqui a ideia de cálculo 1, né, usando a ideia de derivada, isso aqui é um ponto de inflexão, ou ponto crítico, né, ponto de máximo. Então a ideia é o seguinte, para que eu encontre esse ponto de máximo, eu vou derivar a função, derivar e igualar isso aqui a zero. Então, derivando essa função a de x, observe, ó, esse 2 ele desce multiplicando menos 2, então vai ficar assim, ó, vai ficar menos 4x, e no expoente vai ficar 2 menos 1. A derivada de 300x vai ser quem, professor? 300. Pronto, você vai igualar essa derivada de primeira ordem a zero, para descobrir esse valor aqui, que seria meu x vértice, né? O ponto crítico. Então, nós vamos ter menos 4x mais 300. E daí eu passo 4x para o primeiro membro, somando todos os membros mais 4x. E x vai ser equivalente a quem? Divide todo mundo por 4. X vai ser equivalente a 75 metros. Pronto, eu descobri aqui o ponto crítico. Como lá a questão estava pedindo para encontrar a soma das duas coordenadas, o y vértice era em 300 menos 2x. Então, o y vai passar a ser quem? 300 menos 2 vezes 75, isso aqui dá 50. E y passa a ser, ó, 150 metros. Como na questão estava pedindo a soma dos 205 metros. Então, é outra questão da função, usando a ideia de pontos críticos, né, ou um ponto de inflexão, usando aí o conteúdo de derivada. Tá? Uma outra forma de sair. Então, galera, se você gostou, senta o dedo no like, se inscreve no canal, marca o sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo. Valeu!